Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 67. Conhecer para compreender e não excomungar. O advento do Cristo propõe que o homem se cristifique, ou seja, que conheça verdadeiramente o Nazareno Mestre em sua condição carne e espírito, para abrir a percepção e sentir o conteúdo essencial de sua mensagem, o Evangelho. Isso porque, repetimos, é necessário conhecer primeiro o humano que apresenta a sua ideia quanto ao divino, uma vez que, se o humano não for aceito, o divino que ele propuser também não o será, segundo Pietro Baldi. Os representantes do cristianismo que nesses 20 séculos modelaram a caminhada, seguindo a ética do modelador de consciências, Jesus de Nazaré, evidentemente procuraram ensinar para libertar seus adeptos. Se os líderes que compuseram em cada época a cúpula do cristianismo tivessem sido portadores da vocação missionária, certamente os cristãos mais exaltados, os mais acanhados para os ensinamentos superiores, os refratários à Boa Nova, não seriam excomungados, mas orientados com o verbo e, sobretudo, com o exemplo. Também aqueles que detinham o maior patrimônio espiritual e propuseram mudanças na condução da mensagem do pedagogo sideral, o mestre da Galileia, se tivessem sido compreendidos, não teria acontecido com eles o mesmo. Assim, cristianizar-se é, após assimilar a letra da mensagem do Evangelho, transformar a mensagem da letra em exemplo de vida para conduzir almas ao reino de Deus. Se assim não fosse, de que nos valeriam os textos sagrados, as Escrituras, se lhes não deitássemos o amor divino, imbuídos de compreensão, trato e discernimento, no manuseio dos termos ou uso do verbo, a fim de termos força na palavra, capaz de acelerar o universo íntimo dos nossos semelhantes, fazendo regurgitar pensamentos e sentimentos de amor crístico? Lomélio Onofre, em nome das Sagradas Fileiras, disse: dessa forma, a palavra cariciosa, fiel, segura, consciente, caridosa, que não prescinde da disciplina como alicerce, mas que, acima das convenções, nela se embasa para promulgar os sagrados ditames, sem o incipiente atrelar das práticas exóticas, cria empatia entre mestres e discípulos, segurança em quem a ouve, provocando desarmar-se para receber o magnetismo de quem a verbaliza. Por ser tônica adventista, oportunizar a todos, considerando a equidade do Pai, é importante e vital a conquista do homem interior, daquele que concebe que sem fraternidade, solidariedade e compreensão, não se transcende a evolução e alcança-se a ascensão pela reforma íntima. Cabe, doravante, aos representantes de Deus na terra descobrirem a divindade em si, a fim de identificarem-na em seu semelhante, o que as tornará mais potentes, seguros e convictos de que é dever de todos, dos que já estiverem na vanguarda, ensinar àqueles que se encontrarem temporariamente na retaguarda. Os mais experientes de Deus, portadores de mais mobilidade no trânsito social, artístico, científico ou religioso, por compreenderem que o individualismo, responsável pela separatividade, é conduta imposta pelo ego conflitivo e nunca pelo eu afetivo, sabem da necessidade de preencher as carências afetivas daqueles que estiverem sob a sua égide. Tais carências, ao romperem os limites da razão, fazem brotar do homem a avareza, a ambição, o tormento, o azedume, o mau humor, a solidão e etc., embora disfarçando elegantemente a desarmonia a pulsar na transbordante insatisfação íntima. Visando as transformações embasadas pela ética e moral cristãs, essas pessoas devem ser calorosamente afagadas e não alijadas da convivência. Na verdade, o que precisam os embotados, inibidos pelos bloqueios psicológicos, é que os dotados de melhor sintonia com os planos superiores lhes falem de ternura, de paz, de mansuetude, de brandura, de transcendência, de amor, de Deus, com o fito de lhes ativar o hemisfério direito do cérebro, responsável pela sensibilidade às emoções dos sentimentos superiores. O advento do Cristo
procura redirecionar os que sofrem de desvio de rota psicológica e de distúrbios de afeto. Também os emocionalmente recalcados, que, embora travestidos de plenitude, apenas disfarçam os conflitos íntimos. Aqueloutros, cheios de objetos e vazios de sentimentos enobrecedores, vazios de ideias, de aspirações superiores que justifiquem a existência perante os desígnios de Deus, essência. Pelo que se deduz do propósito evangélico, excomungar, excluir aqueles que lutam pelo mesmo objetivo, não procede. Se for um ser de poucas aquisições morais, deve ser orientado e amparado pela compreensão. Se se tratar de pessoa de consciência mais ampla, deve-se avaliar e reavaliar para concluir, após reflexão, qual a melhor atitude a ser tomada. Portanto, a condução da orientação de almas rumo ao reino de Deus fica restrita aos mais disciplinados quanto ao tempo terreno. Os mais afoitos, aqueles que consomem o tempo biológico dedicados à dinâmica apenas de causas efêmeras, sem espaço nem tempo dedicados à vida mental e emocional, estes não têm tempo para reflexão e muito menos para orientação. São homens de objetividade existencial, obviamente sem tempo para a realidade social essencial. As doutrinas religiosas aglomeram homens de todos os níveis de evolução, os quais engrossam os rebanhos, mas quase sempre não têm acesso ao conhecimento libertador. Em especial, os pastores do catolicismo, nesses 20 séculos, não forneceram literatura esclarecedora às suas ovelhas. Na verdade, os templos deveriam ser educandários de nível secundário e, para os espíritos mais abrangentes, universidades que lecionassem conhecimentos transcendentes para a condução da vida em todas as vertentes. No templo transformado em educandário, cujo corpo docente seja formado por espíritos de nível superior, mestres pela sapiência e não pela convivência, não haverá necessidade de banir os alunos de percepção mais acanhada, pois todo mestre, cientista do espírito, sabe que o homem, na sua condição de animal social, precisa despertar em si o sentimento. Por conseguinte, os instintos primitivos são transformados em onisciência, ou seja, pela razão começa a despertar a emoção e a consequente exteriorização do amor. Também por ser o mestre um pedagogo pela sua evolução espiritual e não pela convenção social, não será excluído o aluno de ideias superiores, mas amparado carinhosamente por ele, a fim de somarem os seus valores visando ao crescimento de todos. Percebe-se que sem o conhecimento não se chega ao nível superior da compreensão, sendo, portanto, natural excusar os que ameaçam as cômodas posições dos menos gabaritados para com as lides de preparar homens para se tornarem fortes e capazes. Sabe-se também que sem o esclarecimento transcendente, o homem continuará vinculado ao reino anterior. Devido às linhas de forças serem muito fortes, suas ações quase sempre são inconsequentes e de reações agressivas, próprias da ancestralidade animal. É função do pedagogo estimular a essência crítica de seus alunos, adeptos de suas aspirações, a fim de que possam vislumbrar a beleza e a musicalidade emitidas pelo Criador nas notas silenciosas de sua criação. Dessa forma, brota-lhes a esperança e, na mesma proporção, anula-se-lhes a luta que destrói, frustra, combure a emoção e conduz o homem à exaustão. As religiões de conduta conventual ou similar, que através dos milênios têm sido adotadas por adeptos de semblante sem brilho, sem vida, sem viço, são responsáveis por um bom número de espíritos desarmonizados, de psiquismo enregelado, que perderam sua identidade pela falta da individualidade. Sem liberdade de expressão, sem motivação para buscar o prazer de existir, depressivos pela falta de abertura à criatividade, ao desenvolvimento científico, artístico e filosófico, esses espíritos, os que atualmente estão encarnados, vivem fortes agruras, pois, simultaneamente, sentem-se atraídos pelo divino, pelo espiritual, mas os estigmas negativos do passado
os tornam flutuantes, oscilando entre a terra e o céu. É cientificamente conhecido por todos que nas condições normais de temperatura e pressão, diminuindo-se o volume, aumenta-se a pressão. Assim, aqueles que foram comprimidos pelos mandatários que sustentavam a ideologia de cunho religioso estão no auge da sua resistência, razão pela qual as guerras santas serão inevitáveis e muito trabalho terão os apaziguadores Roboão e Gedeão. Assim, sejam os templos representados pelo verdadeiramente ministros de Deus, os estimuladores do equilíbrio, da humildade, da alegria, coragem, paz interior, perseverança, harmonia, liberdade de expressar a própria emoção de júbilo, de êxtase espiritual, da saúde moral. A proposta adventista desfaz o semblante desencontrado e carregado do religioso dos milênios vencidos e implanta o despertar da religiosidade em que cada indivíduo procurará, pelo conhecimento, libertar-se desse passado atrelador quando não teve espaço para atuar, movimentar-se e expressar alegria, realização, otimismo, etc., características dos que dão sentido à vida existencial porque mais experientes de Deus. Fim do capítulo 67.